Atenção! Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última... Glória a Deus, a paz do Senhor, povo querido, povo amado. Esse amigo que vos fala, pastor Genizão, seu amigo de todas as terças-feiras. Estamos ao vivo agora, como vive o nosso Deus, aqui com o programa Palavra de Esperança. E como eu sempre costumo falar, a verdadeira esperança está em Cristo. Cristo é a nossa esperança viva. O salmista Davi, aleluias, já disse no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós iremos trazer esperança para você, não por meio de palavras humanas, mas por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus traz esperança viva para os nossos corações. E quem não precisa de esperança nesse tempo? Fale a verdade, né? E hoje, como eu sempre falo, estou muito bem acompanhado, mas hoje estou muito bem acompanhado mesmo. Logo aqui ao meu lado está comigo o meu amigo querido pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Fábio, seja bem-vindo ao programa Palavra de Esperança. Alegria em tê-lo aqui conosco nessa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor Genizvan, uma honra estar aqui com vocês. A paz do Senhor, Bispo Adriano, também está conosco aqui. Amém. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Glória a Deus, está comigo também aqui o meu querido amigo Bispo Adriano. A paz do Senhor Jesus, Bispo Adriano, que luta para te trazer aqui, né? Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Palavra de Esperança. Mas é Deus te ensinando a ser perseverante. Glória a Deus. Graças a paz, pastor, é um prazer estar aqui com você. Muito Glória obrigado pela honra de poder fazer parte desse projeto. Amém. E eu sei que Deus vai abençoar muitas pessoas hoje. Paz, Senhor, você que está nos ouvindo aí de casa. Deus abençoe, vai ser um tempo muito lindo aqui, eu creio. Glória já está Deus. sendo, na verdade. Já está sendo, na verdade, né? Então é isso aí, meus amados irmãos. Você já pode ir compartilhando essa programação. Você que está conosco pelo canal da Rádio Maranata, você já pode ir compartilhando. Como eu sempre costumo brincar, né? Compartilha com os vizinhos fofoqueiros, com os contendeiros, com os que gostam de confusão. Pastor, eu sou de igreja, lá tem umas irmãs que gostam de arrumar confusão. Manda lá para elas,
que nós vamos ajeitar elas por meio da palavra nessa Glória a noite, Deus. em nome de Jesus, amém? Então vai compartilhando aí, o que é bom a gente deve compartilhar. Compartilha você também que está pelo aplicativo da Rádio Maranata. Você pode estar compartilhando aí o aplicativo da rádio, que dá para a pessoa ouvir online aí pelo carro, onde você estiver, dá para você estar acompanhando essa programação dessa noite, em nome de Jesus. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se cada uma pessoa compartilhar com mais duas, nós já vamos triplicar o número de pessoas aqui conosco nos acompanhando. Outro probleminha que a gente tem tido ultimamente é que às vezes tem muita gente assistindo, mas não comenta. Então não aparece pra gente aqui e você fica meio que invisível para nós, tá bom? Então comenta de onde você está nos assistindo, nos ouvindo. Se você quiser participar também, você pode estar participando pelo WhatsApp da Rádio Maranata, 0 operadora 11 9 70 48 30 58. Você pode mandar a sua participação, que o nosso diretor vai estar aqui nos enviando aqui, nós vamos estar falando em nome de Jesus. Vai estar conosco aqui comentando o meu querido irmão Aguinaldo, lá da Baixada Santista. Toca para mim, Bruna Carlas, teu nome é santo. Já deixa aí, anotado aí, meu diretor, Bruna Carla, teu nome é santo. Está conosco também nossa irmã Ivanilda, é isso mesmo? Ivanilda Magalhães. Ivanilda Magalhães, a paz do Senhor. Nossa irmã Lúcia da Silva Nascimento, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Maria Araújo, boa noite, amém, aleluia, é o que ela diz. Vamos aí comentando aonde você estiver nos acompanhando nessa noite, que hoje nós temos um tema que eu acredito muito relevante, muito necessário para os dias atuais, né? Então você pode ir compartilhando, pode ir aí nos seus grupos, no seu status, no Facebook, no Instagram, vai compartilhando onde der para você tocar esse link aí, você vai tocando. Meus queridos amigos, que alegria mais uma vez recebê-los aqui nessa noite. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante, eu creio, em nome de Jesus, porque nós vamos falar de chamado, vamos falar de pessoas que Deus chamou para um propósito, escolheu desde a eternidade, né, para um propósito específico. E o que me dói muitas das vezes é que muitas dessas pessoas são chamadas, sabem quem são chamadas, mas muitas das vezes não sabem para que foram chamadas, né? Eu costumo dizer que se a pessoa não sabe de onde veio, para que veio e para onde vai, ela está totalmente perdida, meu bispo Adriano. Qualquer lugar, para quem não sabe para onde vai, é bom, né? É verdade. Exatamente. E se você não tem um destino, se você não sabe para onde você está indo, qualquer destino, qualquer parada serve. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas param na obra de Deus, né? Muitas pessoas, elas não permanecem, elas não chegam ao destino aonde que realmente Deus as estabeleceu para estar. Porque elas não têm uma visão clara de quem elas são. Eu acho que o nosso grande desafio como líderes de igreja, como líderes de pessoas, é preparar essa geração para eles terem uma cura na identidade deles. Sim. Porque uma vez que você sabe quem você é, você sabe o seu destino, você é indesistível. Você não para. E é muito interessante, pastor, porque quando você me falou sobre o tema, eu fiquei meditando sobre ele e eu lembrei do início do meu ministério. Eu sirvo a Jesus há 25 anos já. Eu aceitei Jesus para a glória de Deus com 15 anos, isso não é mérito meu, é mérito da cruz. Mas eu nunca parei na fé. Eu já tive muitos momentos de esfriamento, mas eu nunca parei na fé. E depois que eu me tornei pastor, também pastorei desde os meus 21 anos como pastor, uma das coisas que mais Deus falou no meu coração é sobre vocação. Né? Porque existe chamado, existe vocação. O que é uma pessoa vocacionada? É alguém que nasceu para ser algo. E aquilo é como se fosse a segunda pele dela. É a identidade. Né? A gente vai poder discorrer um pouco mais sobre esse assunto, mas eu acredito que o nosso desafio hoje é ensinar essa geração sobre quem eles são. Porque uma vez que a identidade é curada, ninguém mais pode parar. Ninguém pode parar. Nosso destino é o céu, né? Com certeza. Quando se descobre quem Deus é, quem você é, acabou o problema. Acabou. Meu pastor, o que o senhor acha desse tema aí que nós vamos... Daqui a pouquinho nós estamos só dando uma colherzinha de chá aqui para você já ir experimentando aí, né? Mas tem algo muito profundo que eu creio que Deus vai derramar sobre os nossos corações aqui nessa noite, meu pastor. Esse tema é um tema muito importante mesmo, porque entender quem você é faz toda a diferença. Sim. Você sabe como agir, sabe como se portar, se comportar. E o chamado, ele é muito importante por causa disso, né? Primeiro você entende quem você é. Sim. Lá quando Deus chama,
Ele fala, na criação, ele fala assim, chamou luz de luz. Ele estava dando uma identidade para a luz. Ele está falando luz é luz e trevas é trevas. Glória a Deus. Então ele começou ali, lá em Gênesis, a mostrar assim, que o chamado ele faz a diferença entre o que é luz e o que é trevas. Glória a Deus. Então é um tema muito importante. Como o Bispo Meus falou, a gente vai conversar bastante aí. Glória a Deus. E vamos lá, pastorzão. Vamos mais a fundo, né? Isso é muito interessante porque o que acontece é... Nós, os brasileiros, não levamos muito em consideração o nome. Sim. Mas um judeu, um hebreu, como você queira, o nome dele tem a ver com o destino dele. Sim. Né? Por exemplo, eu sou apaixonado pela história de Jabes, né? Que significa dor, que significa sofrimento. Aquele, ele mesmo diz, né? O nome dele foi colocado assim porque com dor a mãe lhe deu a luz. Sim. Então, aonde aquele homem passava, Jabes, ali vai alguém de dor, símbolo de dor. Né? E como que ele reverte isso? Ele reverte por meio da oração, porque ele descobre a identidade dele. Uau. Ele diz, a minha identidade não é o que a minha mãe me deu devido à dor dela. Eu não sou um projeto da dor de alguém. Aleluia, eu sou um projeto dos céus. Eu serei o que os céus determinou que eu seja. Nós podemos ver, por exemplo, Jacó tem um nome mudado, Abraão tem um nome mudado, tem a ver com destino. Nós aqui brasileiros, no Nordeste mesmo, cearense, é Antônio, é João, é Pedro, é Raimundo. Chamado pelo apelido, né? Não quero nem saber, mas o nome fala da identidade. Uau. O nome fala daquilo. Eu diria que hoje, os meus filhos, eu coloquei nome pensando nisso. É exatamente isso. Dando a eles um destino, dando a eles um lugar onde eu quero que eles cheguem. Ou seja, o nome é uma profecia, digamos assim, né? Sim. Está manifestando o futuro de alguém. Ó, nós temos mais gente aí, meu bispo, fala aí. Manda aí um abraço aí pro povo aí, vai lá. Em nome de Jesus. Maria de Lourdes está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, povo de Deus. Deus abençoe, Maria Lourdes. Bem-vinda aqui na programação. O Lincoln Ramos também está dando glória a Deus aí. Bem-vindo, Lincoln Ramos. Deus abençoe a sua vida. Cada um de vocês que está aí conosco na programação, manda esse link para todo mundo entrar e ser abençoado aqui através desse bate-papo. E vai comentando aí, né, o que você acha disso, né? Você já teve dúvida em relação ao seu chamado? Você já teve dúvida? Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Que eu acredito que tem muita gente assim. Durante muito tempo da minha vida, as pessoas conseguiam me parar facilmente. Exatamente. Facilmente, qualquer palavra me parava, meu pastor. Qualquer palavra, qualquer tipo de palavra me parava. Se alguém dissesse, Deus, uma vez eu lembro que o ministro de Deus, né, um homem muito usado por Deus, e ele caiu na bobagem de falar, né, o altar não é para analfabeto. Meu Deus. Aquilo ali quase que cortou a minha estrutura. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma rema de Deus. Oh, glória. Eu tinha uma rema, eu tinha uma revelação de Deus. Pastor Genisvan, eu ainda custa acreditar que o pastor Genisvan não sabe. Aleluia. A minha esposa falou, amor, eu acho que ele tá enganando a gente. Porque esse homem é muito instruído, é muito cheio do Espírito Santo de Deus. É a graça, é o favor, é a cruz, né, meu pastor? É a cruz. O que ele fez por mim e em mim não tem explicação. Eu creio nisso. Esses dias eu recebi uma mensagem de um professor meu, que assim, a gente no Nordeste era muito necessitado, então eu ia mais para comer. Lá chama merenda escolar, né? Então eu ia para comer. Então quando eu comia tanto que dava sono, eu ia dormir. Entendeu? E eu tenho a mensagem aqui salva no meu, ele disse, não é possível que um cara como você que não sabia dar nem bom dia. Não, olhando para você é impossível. Ele falou, é impossível. É impossível. Ele disse, eu não encontro explicação. A explicação que eu tenho é que é Deus que fez isso na sua vida. Isso um professor, um cara que me conhecia desde de criança, desde novinho, e via que eu não queria nada com estudo. Me arrependo demais, cara, com isso hoje. Luto todos os dias para aprender a escrever, mas não consigo, entendeu? Com todo dia desse, estava dando uma carona para um rapaz também, ele falou, você tem que voltar. Eu falei, estou lutando. Mas eu senti que ele queria dar uma palavra de anulação para a minha vida, porque eu não sabia escrever. Eu falei, mano, a sua teologia foi os homens que te deram. Agora a minha foi o céu que plantou dentro de mim. A revelação, a rema, né? A rema está dentro de mim, exatamente. Agora não tem mais que arrancar. É porque a rema vem do sobrenatural, né? Não vem dos homens. A rema disse quem é o meu Deus. Exatamente. Quem eu sou na mão do meu Deus e por que o meu Deus permitiu que eu esteja na terra. Glória a Deus. Então ninguém tira isso quando você descobre isso para a glória de Deus. Tem mais pessoas aí, meu pastor Fábio
Aliane, é isso mesmo? Aline, ó. Tá vendo? É pastora Alina no Free Church, minha irmã também. Sua irmã. Minha irmã. Tem que trazer ela aqui também, né? Traz ela pra cantar, a pastora Aline tá intimada, está aqui louvando. Intimada já, Canta, tá? que é uma beleza. Nós vamos trazer no próximo podcast. Hoje não é o podcast ainda, né? Mas nesse mês de agosto vai ter o podcast Unidos pelo Reino. Ô, né? glória. Então já vamos deixar o convite aí pra pastora Aline dar lugar aqui no louvor. Pensa na mulher que louva, meu pastor Fábio. Uma voz. Glória a Deus. Uma voz, sabe aquela voz suave? Sim. A Aline nasceu morta no ventre. Sério? A Aline, ela tava sentada no ventre da minha mãe. E o médico ligou pra gente e falou assim, ó, vocês vão ter que escolher ou a menina ou a mãe. As duas eu não vou conseguir salvar. E eu me lembro que nós fizemos, eu era muito pequeno na época, eu tinha 7 anos, e meu pai entrou em desespero. E aí eu me lembro que o médico foi tentar salvar a minha mãe. Então a Aline nasceu morta no ventre. Nossa. Ela não respirava, ela não tinha batimentos. E aí o médico falou, mãe, é a sua última chance de salvar sua filha. Respira muito fundo, porque ainda tem 1% de chance. E aí minha mãe, ela começou a respirar muito e clamou o sangue de Jesus na mesa Glória a do Deus. parto. E a Aline ressuscitou. A Aline é um milagre de Deus. Glória a Deus. Tá aí compartilhando com a gente hoje aí, participando do podcast também. Glória a Deus. Pronto, benção de Deus. Um testemunho desse aí, a sua identidade, né? Glória a Deus. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Nossa irmã Eugênia Souza, boa noite na paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Uma ótima programação abençoada por Deus. Deus Amém. abençoe. Mais embaixo está a nossa irmã Leia, é isso mesmo? Leia. Léo Silva, graça e paz, ungido de Deus. Leia de Itapevi, filha na fé do bispo Adriano. Olha aí. Tem a Glória Alexandra também lá em cima. Glória a Deus. Muita Minha gente, filhota na fé também, amo demais a Glória a Deus. Alessandra, muito Pronto. importante, muito É isso aí. abençoada. Glória a Pastor, Deus. pegando um gancho ainda, desculpa te cortar, Pode ir. pegando um gancho ainda, tem um dado da realidade que nós como pastores precisamos observar sobre o Brasil. O Brasil está entre os países com mais abandonos de crianças no mundo, a nível de pais que não dão para os seus filhos o seu nome. O Brasil está entre as maiores taxas no mundo de crianças que não têm o certificado do pai, não tem o nome do pai no seu nome. Então nós vemos que no Brasil é muito difícil ganhar pessoas e tratar na identidade, porque nós já viemos de fábrica com um problema da identidade. Como que você cuida, como que você gera em alguém que não sabe quem é pai? Porque nós temos essa dificuldade no discipulado. Se você não é adotado no seu espírito, muito dificilmente você vai conseguir projetar em Deus o pai que ele é. E eu vejo nessa cura da identidade o próprio Cristo. Porque quando Cristo sai das águas do batismo, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e ele ouve a voz de Deus ecoando pelo deserto, dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho meu prazer. E é muito interessante que é nesse ponto que o diabo vai tentar Jesus após o batismo. Sim, na identidade dele. Na identidade. Se Cristo não tivesse firmado em José como pai, talvez a voz de Deus no espírito dele não teria o mesmo nível de revelação do que como sendo criado por José, tamanho era o caráter de José. Então nós, homens aqui conversando hoje, não somente como homens de Deus, como sacerdotes, como pais também, de gerar nos nossos filhos essa identidade, para que eles nunca duvidem da voz de Deus dentro deles. Isso é muito profundo. Quando se gera isso num filho, né, em alguém que está ali próximo de você, seja um filho na fé, seja um filho psicologicamente, carnalmente falando, um filho mesmo falando, né, que saiu das suas entranhas. Por exemplo, a Ana Júlia, né? A Ana Júlia teve um tempo que eu estava muito abatido, ela tinha 3 aninhos e pouco. Mas essa menina via tanto eu orando, e via tanto eu agarrado com a Bíblia, que nesse dia eu estava sentado ali na cama e estava chorando. Ela botou as 2 mãos no meu rosto assim e disse, você está chorando por quê, pai? Né? Com aquela falinha bem razoável assim, eu falei, é que o pai está um pouco abatido, com muitos problemas. Ela falou, o teu Deus te sustenta. Aleluia. O teu Deus te ama. Cara, uma criança. Profundo. Uma criança. Você entendeu? Então, assim, foi gerado algo tão profundo nela que agora ela já não tinha mais nem dúvida em relação ao Deus do pai dela. Uau. Entendeu? Basicamente acabou de ser amamentada agora e com essa identidade, tem crescido com essa identidade. Isso aqui, ele foi para a escola, a professora veio com as coisas lá para ele e falou, não, o meu negócio é com Jesus do meu pai. É isso. Aleluia. Basicamente ele estava dizendo, Jesus eu ainda não conheço, mas o meu pai eu conheço. Né? Então,
Chegou pra gente a notícia de que meu filho está juntando as crianças na escola para fazer uma célula. Olha aí. Para orar por eles, para abençoar a vida deles. Identidade. Identidade. Né? Identidade. Então é isso aí, meu pastor Fábio. Pastor Fábio tá no mesmo ministério há quantos anos, pastor? Falei. 26 anos. 26 anos. 25 anos e meio. Uau. Eu me batizei. Foi assim, uma história muito... É o que eu tenho de crente, ele tem de pastor. de pastor foi em 2006. Mas fazendo parte, né? Entendi. Fui ungido pastor, levantado como pastor em 2006. Glória a Deus. Então eu tenho aí 20 anos. 20 anos. 20 anos. Em dezembro agora faz 20 anos de pastor. E o pastor ele tem uma visão muito linda sobre o reino. E posso passar rapidinho aqui e falar? Dá lugar. E eu falo assim, eu sou fruto desse reino, porque eu trabalho em um restaurante, trabalho nesse restaurante já há 30 e tantos anos. Uau. E eu me casei, e logo em seguida, no meu patrão lá, ele abriu uma célula no restaurante, e me convidou para participar, e eu comecei a frequentar essa célula. Ele é de uma igreja do Jardim de Abril, IEJA. E naquela célula ali, eu comecei a ter o contato com a palavra. Logo, despertou em mim o desejo de estar frequentando uma igreja. E eu fui para uma igreja aqui em Itapevi. Uma igreja que nasceu no coração de um médico, pastor Moura, o pastor fundador da igreja, e de uma dona de casa, semi-analfabeta também, pastor. Ela aprendeu a ler com a Bíblia. Uau! Ela aprendeu a ler com a Bíblia. Foi uma história assim muito, muito linda. E nasceu no desejo do coração dos dois. Então esse médico era patrão dela, era diarista numa casa, e ela pediu uma espécie de uma oração na casa dela, e essa oração virou uma célula. Depois foi desenvolvendo, criou-se uma congregação. Esse meu pastor é de uma outra igreja lá de São Paulo, a igreja Cristã El Shaddai, lá de Pinheiros, se não estou enganado. E começou essa congregação ali, depois ele desmembrou e virou a igreja evangélica El Shaddai, e hoje é a igreja apostólica Bereia. Então, assim, eu sou fruto do reino. Eu não sou fruto de nasci numa igreja e estou nela. Não, eu tenho essa influência de várias igrejas. Legal. E eu tive uma experiência com eles. Aí em 2000 eu casei, veio essa vontade de estar procurando uma igreja, e Deus me mostrou nessa igreja. E nessa igreja eu tive uma experiência maravilhosa. Eu era corredor. E por treinar errado, eu machuquei o joelho. Eu não aguentava dobrar o joelho. Um belo dia eu estava no culto, e o pastor lá pregando, e eu senti meu joelho queimar. Uau! Queimou de uma Sentiu forma... queimar, é? Senti queimar. Aí eu sei que depois a palavra não era costume da igreja. Eu falei, pastor, eu posso dar um testemunho aqui? Aí ele olhou assim meio estranho e falou, pode. Aí eu falei, acabei de ser curado. Aí eu me batizei nessa igreja, foi em 2 de novembro de 2000, 2 de novembro de 2000, no dia de finados. Meu Deus. Eu morri no dia de finados e nasci no dia de finados. Aleluia! E ali eu estou nessa caminhada já aí há 26 anos. Tô lá, em 2006 a gente foi ungido pastor, né? Pra glória de Deus, estamos aí pastor até hoje. E hoje se tornou pastor sênior da igreja. Pastor presidente. Eu preciso ir conhecer a igreja do pastor, já me convidou. Ele também já me convidou várias vezes, gente, olha então, aí. Então. É que eu sou um homem muito difícil. Mas eu falei pra ele, você ainda foi mais fácil que eu. Ele me chamou umas 10 vezes pra estar vindo. Pois é, eu fui 2. Perdeu. Então, é uma história muito profunda. Eu conheci o pastor Fábio, é um amigo também que eu já venho trazendo já. Tá com quantos anos que a gente já se conhece aí, né? Já, acho que quase 5 anos, Quase 5 anos. Tem sido uma amizade produtiva, né? Eu costumo dizer, amigo, eu sou um cara de poucos amigos. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não gostar, esquece, entendeu? Não, se bateu... Se o pastor te chama para alguma coisa é porque ele foi com a sua cara. Se ele não for, já estou revelando aqui ao vivo já. A gente tem que ser sincero. Mas né? até Jesus era assim. Jesus tinha amigos. Você pode ter muitos próximos. colegas, mas sempre você vai ter poucos amigos. É respeito respeito por todas as pessoas, né? Mas para trazer para sua mesa, você tem que ser selecionado. É outro nível, né? Mas é isso aí, meus amigos. Nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Em seguida vai vir o pedido do nosso irmão Agnaldo. Bruna Carla, o teu nome é santo.
e nós já iremos voltar continuando com esse tema. Vai compartilhando aí, vai comentando, dizendo de onde você está nos acompanhando e coloca aí. Talvez você tenha um testemunho aí que é necessário a gente contar aqui também, em nome de Jesus. Vamos lá, meu diretor, em nome de Jesus. Vamos com os nossos patrocinadores. A Farmácia da Milena tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Drogaria e perfumaria Mi Farma tem qualidade mais que comprovada. A Farmácia da Milena tem tudo que você precisa. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Melhor atendimento e a qualidade que você confia. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Alô Itapevi, a drogaria e perfumaria Mi Farma, a farmácia da Milena, está pronta para cuidar de você. São 3 lojas, na Cecília Pereira Alves, número 50, na Avenida André Cavanha, número 16 e 256. Aqui você encontra medicamentos com até 90% de desconto. Quer mais? Ligue agora. Loja 1, 11 9 79 91 31 73. Loja 2 no 11 9 72 35 0682 e loja 3, 11 41 41 35 20. Mi Farma, qualidade, economia e o melhor atendimento, sempre pertinho de você. Shopping do Real, o lugar que tem tudo o que você precisa em um só lugar. Agora com ambiente amplo para melhor atendê-los. O Shopping do Real. Você encontra variedade, qualidade e economia para o seu dia a dia. Temos uma doceira completa para deixar seus momentos ainda mais especiais. Alimentos variados para a sua casa com preços que cabem no seu bolso. Perfumaria e produtos de limpeza para cuidar de você e do seu lar. Utensílios para facilitar sua rotina e deixar sua casa ainda melhor. E é claro, bebidas geladinha, gelo e carvão para aquele momento especial com a família e amigos. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 97752 2582. Siga nosso Instagram e fique por dentro das ofertas. Instagram, @Shopping do Real OFC. Teu nome é poderoso, tudo podes fazer. Não há nada que possa impedir o teu mover aqui. Teu nome é, diga isso, poderoso, tudo podes fazer. Não há nada que possa impedir o teu mover aqui. Jesus, Jesus, o teu nome é santo. Oh, 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 oh. O teu nome é santo. Oh, 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 oh. Todos cantam santo. Oh, 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 oh. Todos cantam santo. Oh, 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 oh. Que nome é esse que não tem nem como comparar? Igual a ele não há outro que possa existir. Antes que haja ou houvesse ele já tava lá. Se não tiver caminho ele faz o mar abrir. Se não abrir ele caminha por cima do mar. Faz o cego te ver, o surdo conseguir ouvir. Aquele que não se mexia ele fez levantar. Aquele que ele ergueu ninguém pode fazer cair. É, só o Senhor é digno de receber todo louvor. Que a sua vontade seja feita na terra e no céu. Santificado seja o nome de quem nos salvou. O teu nome é santo, incomparável és, e não há nada que possa impedir o teu mover dentro do meu coração. O teu nome é santo, incomparável és, E não vai
vai ter nem sequer nem mais um dia que eu consiga viver longe de ti. Eu não consigo viver longe de ti, nem mais um dia longe de ti. Todos os dias eu viverei pra ti, nem mais um dia longe de ti. Todos os dias eu viverei pra ti, nem mais um dia longe de ti. Todos os dias eu viverei pra ti. O teu nome é santo, oh, 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 oh. O teu nome é santo, oh, 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 oh. Todos cantam santo, oh, 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 oh. Todos cantam santo. O teu nome declara, o teu nome é santo, oh, 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 oh. O teu nome é santo, oh, oh, oh. Todos cantam santo. Toda honra, toda glória seja dada ao nome dele. É tudo sobre ele, é tudo para ele. Você sabe o nome dele é santo. Aplauda o nome de Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aí o pedido do nosso irmão Agnaldo. Teu nome é santo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido este louvor, né? Que Deus abençoe o nosso irmão Agnaldo. Louvor bonito aí. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queridos, nós já vamos entrar agora propriamente dito. Se puder dar mais um microfonezinho para mim aqui, tá bom? Aí, glória a Deus. Já vamos entrar propriamente dito agora no assunto, né? Nós demos só uma sopinha e agora nós vamos entrar no caldo grosso para a glória de Deus. Nosso tema nessa noite é as dores e o gozo do chamado, né? Eu até mandei aqui, mas pode... Deixa licença aqui, meu pastor. O chamado entre dores e o gozo, ou entre dores e alegria. Por que eu acredito que Deus está trazendo esse tema aqui nessa noite? Porque eu estou vendo que muitas pessoas também elas estão iludidas. Né? Nós vamos começar bem... na porta. Bem na porta, né? Porque muitas pessoas estão iludidas. Nós não podemos confundir chamado com um portal para mim gloriar, um portal para que o meu nome seja visto, porque muitas das vezes o verdadeiro chamado ele não vai nem aparecer, vai aparecer as obras dele, né? Vai aparecer os frutos dele. E eu vejo hoje uma juventude, e aqui eu não quero desanimar ninguém, o meu intuito aqui nessa noite é exatamente ao contrário, é produzir a fome pelo chamado, mas da maneira correta. Amém. Para que amanhã depois você não venha desistir, né, e achar que Deus não me chamou, o bispo me enganou, o pastor me enganou. Não, querido, é um chamado biblicamente, né? Eu vou dar uma introdução aqui, já introduzo os meus amados amigos aqui. Biblicamente o chamado, primeiro, você é chamado para a morte. Isso é muito interessante, você é chamado para morrer, esse é o primeiro chamado. Quando você é chamado, por exemplo, para a salvação, né? É um chamado para a morte. Você tem que morrer para si mesmo para que você viva para Cristo. Eu costumo dizer que há uma profecia que Deus dá a Paulo que eu não acho ela muito boa. Vai porque ele é para mim um vaso escolhido e eu mostrarei a ele o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Não o quanto ele há de crescer, mas de padecer. Né? E nós vemos pelo longo da vida de Paulo que foi chicoteada, traição, calúnia, mas esse homem nunca desanimou. Sabe por que ele não desanimou? Porque ele entendeu o que é chamado. E eu estou vendo muitos pastores desviando, desanimando, muitos líderes parando, desistindo no meio do caminho, porque eles não entenderam. Eu acho que não entenderam. Não entenderam porque tomaram outros caminhos. Quando viram que não era aquilo que no começo parecia ser, foram meio que desiludidos, né? E eu queria partir de um texto que eu sou apaixonado por ele, que é Jeremias capítulo 20. Eu sou literalmente apaixonado quando Jeremias diz: Senhor, tu me iludiste, tu me seduziste e seduzidos eu fiquei.
E ele diz, eu não vou mais falar do seu nome. Mas aí o texto dá uma pausa e diz, mas quando eu penso em não falar mais, então como fogo nos meus ossos a tua palavra vem, então direi, falarei de novo em teu nome. E eu acho que para nós falarmos desse tema, para explicar o que é um chamado, na verdade, eu acho que Jeremias é muito interessante, porque ele não teve o direito de dizer não. Ele não teve o direito de dizer não, meus pastores. Um verdadeiro chamado, vocacionado, como o bispo já trouxe aqui no início, ele não tem direitos. Deus toma os direitos deles para si. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Jeremias que Deus o chamou e o escolheu desde antes que fosse formado no ventre materno de sua mãe. Eu te dei as nações como profeta, como herança. E aí acaba toda a conversa. Nós sabemos que Jeremias é da família sacerdotal, que o plano do pai para ele era um sacerdócio, que o plano do pai, não, você vai sentar na minha cadeira, você vai ficar ali, você vai ser o que eu estou planejando. E Deus falou, não, eu vou derrubar esse castelinho de areia, você não vai ser o que o seu pai planejou, você vai ser o que eu planejei. Deus deu a ele uma outra identidade, né? O pai gerou nele, como um bom sacerdote, a identidade para ser sacerdote, mas Deus... Naquela ocasião, Deus não precisava de um sacerdote. Deus precisava de um profeta. E muitas das vezes nós estamos olhando para o ambiente achando que o ambiente precisa de um sacerdote, quando na verdade o ambiente precisa de um profeta. Isso eu acho muito tremendo, cara. Porque às vezes você vai em ambiente, você vai como sacerdote. Deus não te quer lá como sacerdote. Deus te quer lá como profeta. Não de título, mas aquele que carrega uma palavra. Aquele que tem o endereço do céu. É o ministério, né? O ministério. Tem a ver com o ministério. Isso, aquele que... Porque um sacerdote, geralmente, ele leva do povo a Deus. Exatamente. Já o profeta não, amigo. O profeta traz de Deus para o povo. A direção. O profeta dá destino para o povo. O profeta diz para o povo, ó, para de rodar em círculo, é aqui que você tem que ir. Aleluia. É o que Moisés disse para o povo, né, ali de frente ao Mar Vermelho. Ele vai orar, Deus falou, não, filho, não é sacerdote que eu preciso agora, eu preciso de um profeta. Exatamente. Vai lá e diga a eles que marcham. Mas o mar, marchem. E ele deu uma palavra, ele toca o mar, as águas se abrem e eles passam. Exatamente. Se ele fosse ali exercer o sacerdócio, interceder, orar, clamar, Deus, não é hora de orar. É hora de proclamar. Dá a direção, dá o destino. Então, eu queria aqui chamar meus amigos para nós entrar neste camarada aqui, no Jeremias, mas nada que impeça de vocês, às vezes Deus te deu o texto aí, pode falar, fiquem livres. Né? Mas é uma das histórias que eu mais sou apaixonado a respeito de chamado, porque eu já entendo que Deus tirou todos os direitos dele. Eu te chamei, eu te ungi, eu te consagrei, eu te separei e eu já te dei. Não tem mais volta. Você falou uma coisa muito interessante que ele cita, como se fosse um fogo que o consumia. Né? Eu acho que o chamado, ele é ligado a essa questão da vocação, porque vocação é uma coisa que é algo que tá ligado a quem nós somos desde antes da fundação do mundo, mas é uma motivação sobrenatural que não te deixa parar em circunstância alguma. Isso é muito Por que forte. que Paulo não parava? Né? Esses dias atrás o pastor Hudson, um pastor do nosso ministério, estava pregando num culto de domingo, e ele falou um texto onde os apóstolos se gloriaram por serem escolhidos para padecer por Cristo. E você falou, pastor, interessante nessa geração que a gente está, porque a gente tem hoje em dia a glamorização do chamado. As redes sociais, elas fizeram com que o chamado se torne atrativo do ponto de vista do mundo. Do mundo. E o que é do ponto de vista do mundo? É a fama, é a cara no livro, é estar num CD, é estar em evidência. Em evidência, né? E Jeremias, ele parte desse princípio, que esse lugar é um lugar de sofrimento. De sofrimento, de dor. E sabe uma das características que mais eu acho interessante na questão da vocação? É que, olhando para Jesus, no momento em que Jesus chama os discípulos e ele aumenta o nível do discurso, a palavra diz que muitos não queriam mais caminhar com ele. Ele fala para os 12, e vocês? Preguei isso aí sexta-feira. É mesmo? Então conectado. O preço do ser discípulo. É porque eu acho que vocação tá ligado também à rejeição. Sim. Porque o nosso chamado tá ligado a um peso que só nós podemos carregar. Sim. E às vezes as pessoas, por não compreender, não querem mais estar conosco, não querem mais olhar do nosso perfil. Ponto de vista, né? Exatamente. Isso causa um afastamento. E se nós, vocacionados, não estamos convictos disso, isso faz com que a gente queira parar.
Mas é aquela diferença. A pessoa pode ter uma identidade curada, ela pode, mas se ela não for, no meio desse processo ela não vai conseguir. E esse fogo da vocação é o que faz a gente não parar nunca. Eu fico olhando pro senhor e falo, como consegue ser pastor há mais de 20 anos? Né? Eu imagino quantas rejeições, quantas dores, quantas tristezas você já não passou. Como que consegue, Genisvan, ser pastor há tanto tempo e não parar? Explique pra nós aí. Explica pra gente, pastor. Eu tava falando aqui no intervalo que tô me sentindo leão na cova de Daniéis. Tô com 2 feras aqui. Oh, meu Deus! Eu recebo Deus. essa... Bom, mas o pastor me mandou o tema. É um tema muito importante, realmente. Mas eu aprendi algo que, antes de responder o porquê que você foi chamado, nós temos que saber para que você foi chamado. Para que nós somos chamados? Tem um texto lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim... Já sei onde você vai. Não tô adiantando, não, né? Para estar. Não tô adiantando a conversa, não, vai né? lá, vai fundo. O texto diz assim, ó... E subiu ao monte, e chamou para si aquele que quis. Então, Jesus aqui, ele já fala assim, eu escolhi você. Uau! Porque eu quis. Eu escolhi você. Ai. Eu escolhi o nosso diretor. Para quê? E designou e chamou os 12. Não, primeiro ele chamou o que quis, e o que ele quis vieram a ele. Escutaram a voz. Já entenderam o chamado. Eles escutaram um chamado. E eles vieram. Codificou, né? Codificou no Espírito. E designou 12. Então ele escolheu 12. Para que estivessem com ele. Esse é o primeiro grande chamado. Então, assim, eu acredito que um segredo para nós não desanimarmos é saber que Jesus nos chamou para estar com ele. Uau! O você estar com Cristo faz toda a diferença. É diferente de você falar, estou em uma igreja, estou em uma comunidade, estou, sabe, numa linha filosófica, ou uma ideologia, ou uma teologia. Eu estou com ele. Que é a essência, né? Ele disse em João 15, sem mim nada podeis fazer, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês, vocês darão fruto. Esse texto, exatamente. Sabe que aquela mensagem lá, né? Chamados para um relacionamento profundo. Essa mensagem marcou a minha vida. Sai de João 15 ali, né? João 15. Eu acho que ali o panorama do chamado é ali. É a base, né? É a base, porque ali ele nos limpa, ali ele nos limpa, ali ele nos purifica, ali ele nos envia. Uau! Né? É muito, ali ele passa o que está nele para nós. Que o discipulado é isso, aliás, isso, né? Isso. O discipulado é isso, é Cristo transmitindo o que está nele. A seiva, né? É ele entrando em nós, a seiva, a vida dele entrando em nós. Exatamente. Isso é muito profundo, meu pastor. Inclusive até um estudo lá, Chamados para Servir, que parte desse texto aí, né? Que é o primeiro chamado do homem de Deus, é esse, é estar com Deus. Isso. Tem muita gente querendo fazer sem estar. Inverter a ordem das coisas, né? Fazer para depois ser. Não, a ordem tem que ser para depois fazer. É o que Jesus falou assim, para que estivesse com ele e para os enviar a pregar. Então ele chamou para que estivesse com ele, para depois enviar para pregar. E a gente vê hoje os valores se invertendo, as coisas se invertendo, né? Solta um asinho aí, meu Deus. Tá quente o negócio aqui. A gente vê as coisas se inverterem. Muitas vezes a pessoa vem porque ela tem um talento e ela começa a pregar antes de ter uma experiência real com Cristo. Sim. E isso é prejudicial, é ruim para ela. Porque o pastor aqui, o tema falou das dores, e vai vir dores. Vai vir dores. Na verdade, nós temos um alvo nas nossas costas. Sim. Né? Quando Jesus fala assim, ide, você vai carregar a sua cruz. A cruz era um sinal de morte, era uma sentença de morte. Nós seríamos odiados por ele, né? Então, assim, nas costas do crente tem um alvo, né? E esse alvo é sofrimento mesmo. E não é sofrimento para no... Calma aí. E não é para você pensar que sofrimento é para desanimar. Não, muito pelo contrário. O bispo falou uma coisa que é muito importante. Nós temos que nos alegrarmos porque nós
somos dignos de ter esses sofrimentos, né? Padecer por eles. Então é isso aí, pastorzão. Se alegrar na dor, né? Se alegrar na dor por estar servindo pela causa correta, né? Falando ainda de João 15, que a gente vai entrando nesses detalhes, é muito profundo, né? A palavra é maravilhosa. É maravilhosa. Ela por si só, ela já chega onde ela quer chegar. Sim. Né? Eu esses dias estava com o pessoal de outra igreja e a gente estava meditando nesse tema aí, sentados mesmo assim, e aí eu falei para eles, o fruto não é o alvo. O alvo é estar em Cristo. Sim. O fruto é resultado da sua permanência em Cristo. É engraçado, pastor, desculpa te interromper, mas quando eu prego sobre João 15, eu falo para as pessoas assim, você não passa perto de uma macieira e vê ela se esforçando para dar banana. Não, ela só tá ali. Ela só existe. Só existe. O segredo é aonde você está enraizado. Isso. Entendeu? É a essência de quem você é. Você não vê uma árvore se esforçando para dar fruto. O fruto é natural quando ela está plantada, a essência do que ela é. E Jesus, ele disse, a essência sou eu. Se vocês estiverem conectados em mim, as minhas palavras vão fluir de mim para vocês e o fruto vai ser algo natural. Natural. Você entendeu? Isso é muito profundo, porque aí vai dar uns 3 programas se nós entrar nesse assunto aí, Glória, né? Tô pronto. Mas já tá convidado. Voltando um pouco para Jeremias, o chamado, ele vem acompanhado da dor. Esse é o meu pensamento, né? Ou Deus cria uma dor para todo chamado, né? Paulo, ele recebe uma revelação muito profunda e Deus coloca um espinho na carne dele. Para aquele espinho, não era para matar Paulo nem para fazer Paulo desistir, era para manter Paulo humilde. Manter Paulo no lugar dele, né? E o pastor Fábio falou outra coisa muito interessante, as pessoas têm um talento e já vai lá e começa a pregar. E eu acho que a maioria de muitos lugares, muitos altares estão escolhendo talentos. E aí está um perigo. Porque o cara está no mundo e ele tem talento. É o cara que ele já toca uma guitarra no mundo. Sim. Aí ele veio para a igreja, ele tocava um rap, tocava não sei o que, você já Sim. vai botar ele lá em cima do altar? Não. Agora, ele tem um talento, você precisa criar caráter. Para que aquele talento esteja sustentado no caráter. Porque não adianta tocar muito sem o caráter. Pastor, o que é caráter? O que nós podemos falar para os nossos ouvintes? O que é um caráter? Porque a gente fala assim, caráter, né? A gente pensa em bom caráter, mau caráter. Mau caráter. Uma pessoa que rouba é mau caráter. O que é o caráter? Eu acredito que o caráter, primeiro, ele pode ser formado de 2 maneiras. No berço, eu não acredito que a pessoa seja mau caráter, ele está roubando, não, ele teve uma instrução de alguém que tinha um mau caráter. Interessante. Que já tinha aquela ilusão e induziu a ele. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo ali, mas ela não tem ainda a consciência de que aquilo é um mal, de que aquilo é errado. Para mim, mau caráter parte do princípio de eu fazer aquilo que a palavra é contra. Entendeu? Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. O que é dar falso testemunho? Você contar uma história que não existe. Exatamente. Entendeu? Você forma uma história ali que nunca existiu e vai lá e dá testemunho. Então você está sendo mau caráter, porque a sua consciência sabe que é mentira. Exatamente. Sabe que aquela história não existiu, mas o seu mau caráter, o coração corrompido, o coração que não é renovado, que não foi restaurado, ele continua ali com aquela história. Mesmo a sua consciência, porque sendo crente ou não, a nossa consciência nos acusa. Claro, até a porque nossa consciência diz se estamos certos ou errados no que existem estamos países que não fazendo. são cristãos em sua essência, mas eles são países com pouca criminalidade por conta do caráter das pessoas. Você pega, por exemplo, agora na Copa mesmo, você pega o Japão lá. O pessoal sujou as arquibancadas e saiu juntando tudo. Exatamente. São crentes? Não. Você entendeu? Mas faz parte da cultura em que eles estão estabelecidos. Aí só que a gente vê muito crente que diz que vive na cultura do reino de Deus, só que a conduta dele é da cultura do reino das trevas. Ele só produz morte, ele só produz contenda, ele só produz o que não presta, entendeu? Então, eu acredito que o mau caráter parte desse princípio. As pessoas são induzidas, outras. E o pior tipo de mau caráter é aquela que sabe que está errado e continua ali. Uma raiz diabólica que não tem outra sustentabilidade a não ser essa. É o mau caráter mesmo da pior espécie, né? Engana, mente, rouba, faz tudo para destruir alguém que às vezes nem mesmo conhece. Sim. Né? Nem mesmo conhece.
Mas, voltando a esse assunto aí, se o senhor quiser dar uma pincelada, pode dar também. Talento. O talento é bom, o talento é necessário. Eu até escutei, como é o nome daquele pastor, cara? Fugiu o nome dele, mas daqui para o terminar do programa eu me lembro. Ele diz, os homens muitas das vezes procuram pessoas talentosas, mas Deus procura os fiéis, ainda que ele precise tornar os fiéis talentosos. Não sei se você entende o que ele quer dizer. Às vezes a gente, não, vem cá, você já está preparado, tem um talento, tem uma boa eloquência, tem uma boa oratória, tem cara que é do mundo que ele tem uma oratória que... Melhor que a nossa. Ele me põe no bolso e... Até porque isso é uma habilidade humana, né? Isso aí você aprende na escola, falar sim, bem. Isso, entendeu? Então o cara vai nublidiar ali qualquer coisa, em qualquer assunto que ele queira. E aí esse ministro, ele traz essa ideia, Deus prefere os fiéis. Sim. Ele prefere pegar os fiéis e tornar habilidosos, do que pegar um habilidoso infiel. Né? E às vezes é onde nós quebramos a cara, porque nós pegamos ali, vamos escolhendo pela habilidade. Né? Eu já fiz escolhas pela habilidade. Eu já olhei para pessoas, a gente tem que vigiar muito o coração da gente. Entrou na sala igual o Samuel, igual o Samuel entrou na sala de Jessé, né? Você entendeu? É esse aqui. É esse aqui, você entendeu? Porque uma boa aparência, uma boa eloquência é esse. Só que ali foi onde a minha frustração foi plantada. E eu já peguei pessoas que, isso aqui não vai dar em nada. Daqui a pouco a pessoa vai me surpreendendo. Pessoas já disseram, mas você vai investir nessa pessoa, pastor? Vou, porque eu já investi em talentosos e não deu certo. Então eu vou investir nos fiéis e tornar eles talentosos. Entendeu? Então isso é muito profundo, meu bispo. O senhor acredita então que o chamado, no sentido do que Deus fala com Jeremias, está ligado à dor? Porque no final do dia a gente vai perceber que o que vai forjar o caráter de uma pessoa é a dor. São as aflições que ela passa por Cristo. Às vezes ser difamado, mal falado, abandonado, são as ranhuras da vida. Isso. Né? Que se o reino for esse lugar de conforto, o nosso caráter... Porque eu acredito assim, pastor, todos nós temos uma inclinação, porque nós temos uma raiz adâmica em nós. Que é a inclinação natural para o pecado. Que nós matamos o nosso homem na cruz, mas o desgraçado sabe nadar e quer todos os dias sair boiando. Né? Então todos nós, sejam nós, temos 20 e tantos anos de evangelho, quanto uma pessoa que tem 5, 1 ano, todos nós vamos ser forjados nesse mesmo lugar, nesse mesmo braseiro de Deus, que é onde nosso caráter vai ser revelado e exposto, e uma vez que nós estamos em Jesus, ele vai imprimir em nós o caráter que é dele. Seria uma troca, né? Gente dá a nossa morte para ele, e ele nos dá a vida, porque não existe vida sem ele, ele é a vida. Eu acho muito interessante, João diz assim, né, que quando nós morremos, vamos passar da morte para a vida. Morte para a vida. Olha a visão do cara, a vida que agora eu vivo, para ele é morte. E a vida que eu vou ter é após a morte, né? Que é a vida plena, é a vida onde a corrupção já não estará mais no nosso corpo. E para os irmãos que estão nos acompanhando, tanto pelo aplicativo como aqui pelo YouTube, talvez você, pastor, tenha um pouco tempo de crente, eu tenho uma luta contra o pecado, querido, o maior, eu penso assim, né? Os pastores podem ter opinião diferente. O maior símbolo de alguém que está em santidade é a luta contra o pecado. Se você luta todo dia para não pecar, se você se revolta quando você cai, mesmo sem querer, se revolta, isso é um símbolo que a santificação está sendo operada em você. Né? Porque a partir do momento que eu me levantar e falar, hoje eu não estou incomodado com nenhum tipo de pecado, os meus olhos podem olhar para onde eles quiserem, eu acho que não existe esse ponto. Enquanto estivermos no corpo desta corrupção, né? Impossível. Então não pense que nós somos pastores, que nós não passamos por a mesma luta. Eu acho que passamos mais. Você entendeu? Lucas escreve, pegue, tome a sua cruz. Jesus diz e Lucas escreve, tome a sua cruz dia a dia. Todo dia você tem que matar esse infeliz do velho homem. Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos, acho que o pastor deve ter ouvido talvez, e você que está em casa pode anotar essa frase e nunca se esquecer. É santo, não é aquele que não peca, mas é aquele que se lava constantemente no sangue de Jesus. Glória a Deus. Partindo desse princípio, a gente vai entender que num corpo corruptível, nós vamos muitas vezes errar o alvo. Sim. Mas é interessante, quando você está no GPS, estava vindo para cá no GPS, seguindo a direção do pastor, eu estava falando, meu Deus, onde é que eu tô indo? E é muito interessante, quando você está no GPS, você erra o caminho, ele não fala assim, acabou a sua chance, ele só fala assim, olha, recalculando a rota.
Ou seja, é um recálculo, né? E voltar para esse lugar. Glória que a Jesus Deus. nos leva sempre. Olha, pelo tá, amor dele. tem bastante gente aí, né? Nosso amigo Roniei, é isso mesmo, Ronei. Boa Ronei noite, Fazenda. meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus abençoe. Ele está nos acompanhando lá da Flórida. ó. Ô, glória! Deus abençoe. Já Deus pode nos levar abençoe. para Flórida aí. Obrigado. Deus abençoe, meu querido irmão. Glória a Deus. Queridos, vamos dar continuidade, que a hora foi embora já, cara. Tá A hora foi embora já. Eu falo demais. Não, mas tá Você me muito, solta tá pra muito, falar, eu falo tá demais. muito bom. O A minha assunto. esposa tá online também, Tá, é. pastorzão. A Qual- Bispa Regina está Bispa online. Regina, Deus abençoe, Bispa Regina. Maria Regina tá Maria online Regina, com a gente. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós podemos ir ao primeiro ponto, né? A sensação de ter sido persuadido por Deus. Nossa, isso é muito forte. A sensação de ter sido persuadido. É o que Jeremias disse. Eu fui persuadido. Eu entendo que aqui é no sentido de uma isca. Me colocaram uma isca, eu fui morder a isca e agora não tenho mais pra onde voltar. Eu acho que essa questão de persuasão tá muito ligada assim, olha, eu não queria tanto, mas você me Me convenceu. convenceu, foi E aí tão no final bom. eu caio na real, falo, É, que eu fiz? É como se aqui, né? Aqui tá os flagelos, mas aqui tá os benefícios. E num momento ele diz, parece que Deus me atraiu pelos benefícios e eu me esqueci dos flagelos. Só que agora que eu vim, eu percebi que não tem mais jeito. Perdi. Estou persuadido, estou perdido. Então é a primeira sensação que Jeremias tem. Ele diz assim, ó: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Ele disse, não tem mais jeito. O Senhor me atraiu, me seduziu, né? Que tem algumas traduções que até usam essa palavra, me seduziste. Tu me trouxe para um lugar que não tem mais volta. Uau. Aleluia. É um amor que Bendito constrange, seja né? Deus. Aí É um ele amor diz, que constrange. e agora não tem mais jeito. O Senhor me persuadiu e persuadiste e eu fiquei. E agora? Né? E ele continua dizendo, mas foste mais forte do que eu e prevaleceste. Meu Deus. Irmão, Deus ganhou. Deus ganhou a causa. Deus ganhou de mim. Aqui eu apontaria direto para Paulo, né? Né? Direto para Paulo. Deus o persuadiu. Exatamente. Deus o ganhou. Deus o conquistou de tal maneira que mesmo preso ele não conseguia parar de falar de Deus. A ponto de dizer para Timóteo, estou preso. Vocação. Estou preso, estou humilhado, mas a palavra não está presa. A palavra continua livre. Ele está dizendo, me aprisionaram, mas é algo tão profundo que está dentro de mim que eu estou persuadido de tal maneira que eu não consigo voltar atrás. Ele mesmo se chama escravo de Cristo, né? Escravo. Escravo, Não tem mais servo. escolha, não tem mais Não direito, tem mais jeito. não O tem escravo mais não tem volta. vontade. Não tem vontade. Eu fico olhando para o nível que esses caras viviam e me pergunto o que falta em nós. O que falta em nós para chegar nesse lugar, pastor? Será que não é um nível de entrega mais profundo, até que mais nada importe? Uau. Até que eu não viva mais os meus planos, mas os planos dele. Os planos deles é melhor, né? Como ele diz lá em Romanos 12, é melhor. Melhor para quem? A ponto de vista do momento parece ser melhor só para Deus, porque Jeremias diria isso, o teu plano é bom, mas para o Senhor, porque para mim está causando dor. Muita dor. Mas enquanto nós estamos olhando para o processo, Deus está olhando para o final. Uau. Deus está olhando lá para a ponta. Ele está dizendo, não é aqui que você deve parar, é para lá que você deve olhar, lá para o final da ponta, porque o resultado, a recompensa, não está no início nem no meio. Está no fim. Está no fim. Então, persuadiste e persuadido eu fiquei. Então, ele tem essa sensação que ele foi seduzido, que ele foi roubado de si mesmo. Sabe aquele, nós já somos casados, né? Sabe aquele olhar que a mulher roubou nossos olhos, que nós não tínhamos mais olho? Pastor, aqui, quantos anos de casado, pastor? Esse ano, agora dia 29, nós completamos 26 anos de casados. 26 anos. Tudo na vida do pastor é longo, Persuadiu. né? Quantos anos o pastor tem? 51. Meu Deus. Não parece, Não né? parece. Não parece. Foi persuadido Se pela Deus quiser, eu pastora, vou chegar lá, pela eu- pastora No meu Vilma. caso foi mesmo.
Foi ela que me ganhou. É mesmo? Foi. Glória a Deus. A pastora É que o pastor tem um jeito meio tímido assim. Sou um pouquinho. Mas começou a andar comigo, tá Se soltando. tá se soltando aos poucos. Mas, querido, eu também fui persuadido. Uau. Eu acredito que todos nós somos persuadidos por um grande amor, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, né? Sim. Essa é a verdade. Às vezes ela acha que não, mas eu sou completamente apaixonado pela minha esposa, de maneira que meu coração não bate mais por outra pessoa. Sim. Né? Então, nesse sentido, Jeremias está dizendo, olha, eu estou entregue, eu me rendi, eu estou rendido. Então, meu bispo, para nós corremos aqui devido à hora, esse é o primeiro ponto, ele é persuadido, ele foi seduzido, ele perdeu a guerra. Só que tem algo na vida de Jeremias que eu acho que aqui é onde dói mais. É a rejeição que vem junto ao chamado. Se você for ver Jeremias, ele é rejeitado dentro da sua própria casa. Da sua própria casa. Entendeu? Então, por que eu comecei falando de um programa que nós deveríamos trazer esse assunto? Porque tem muita gente que é chamado, que tem a vocação, mas que está com o entendimento errado. Que acha que tudo vai ser glória. Mas às vezes, por exemplo, tem países aí, se for para a Índia, aceitar a Índia, esse outro país aí que... A Nigéria, Tá tendo um genocídio cristão. Aceitar Cristo é literalmente aceitar a morte. Dizer sim para Cristo é dizer não para a vida que ele tem. Sim. Entendeu? Qual é a glória nisso? Sabe, às vezes eu escuto um evangelho que é pregado. Hoje eu passei o dia meditando a respeito disso. E nós estamos vendo pessoas sensíveis demais, não a Deus, mas sensíveis demais às coisas do dia a dia. Um pastor não pode trazer uma repreensão que já quer pedir a benção no final do culto. O outro já nem pede a benção, já vai embora, já bloqueia, já sai do grupo da igreja. Porque estão pregando um evangelho que visa levar a pessoa acima. Um evangelho raso, na verdade. Raso. Né? Raso. Um evangelho que não apresenta as dores da cruz. Sim. Poderemos dizer assim. Concordo. Nem que não apresenta as dores da cruz, que está dizendo para aquela pessoa, você vai vencer, vai vencer, vai vencer e vai vencer. E tem horas, queridos, que você vai perder. Muitas horas. Muitas horas. Eu já perdi muitas das vezes. Nossa, muitas vezes. Muitas. Eu já perdi muitas. Eu já abri mão de direito que era meu. Sim. E Deus falar assim, ó. Mas cale a boca. Mas é meu. Cale a boca. Você não tem mais direito. O seu direito. Tanto é que Jeremias ele diz isso. O Senhor é a minha porção. Ou a nossa porção. Ele está dizendo, eu não tenho mais direito a outra coisa a não ser o Senhor. Então acho que o chamado, a gente tem que se voltar para esse lado, porque senão separa. Porque vai ter essa rejeição, vai ter a zombaria diária. Eu no começo sofri muito com isso, cara. Hoje, para mim, hoje nem fede nem cheira. Eu preguei na igreja do pastor Carlos, do bispo Carlos, a IDDA, e é um dos aspectos que eu acho mais lindo sobre Noé, é que Noé foi alvo disso, né, da rejeição coletiva, da zombaria, do abandono. Só que ninguém riu dele quando o céu escureceu. Tem muito a ver com o que Deus está gerando em você. Sim. O interessante é que ele continua construindo, né? No meio da zombaria. No meio da zombaria. Então, muitas vezes, essa rejeição, que é o aspecto mais duro do evangelho, vai nos acompanhar. Né? Vai nos acompanhar. A gente pergunta por quê. Às vezes a gente não faz nada. Eu já passei muito por isso. Hoje em dia, graças a Deus, depois de tantos anos de ministério, eu tô mais forjado nesse sentido. Você vai aprendendo, né, a lidar. Você vai criando casca. Você vai criando casca. Não é uma casca intransponível no sentido de Deus não me acessa, mas você amadurece. Amadurece. E eu acho que esse amadurecimento, não sei se o pastor vai concordar comigo, mas está muito ligado ao quanto você não liga mais para certas coisas. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje se você me deixa, isso vai me machucar muito. Sim. Mas chega uma hora que você passa tanto por isso que você simplesmente passa a não ligar mais para isso. Não do ponto de vista de que você não sente, mas de que isso já não vai mais te levar para um lugar onde você vai duvidar do seu chamado, daquilo que Deus entregou para você. Né? Entendeu? É isso. Eu acho que passa por isso aí. Você chega a um amadurecimento, né? Chega um amadurecimento que fala, agora as pancadas eu sinto bater, mas não, é diferente. Já não causa mais dor, é diferente. Inflamações que
E uma vez eu fui tão inflamado de uma maneira, cara, que eu fiquei a noite chorando. Minha esposa dormindo e eu chorando no banheiro. Chorando, mas chorando que nem criança. Eu acredito que muitas vezes, pastor, essa questão tá ligada ao quanto nós acreditamos que a presença ou não das pessoas na nossa vida tá ligada a uma aprovação de Deus. Você entendeu? Agora você imagine se Paulo e Silas naquela prisão tivessem esse sentimento. Sim. De que eles estavam sendo aprovados ou reprovados mediante a presença de alguém. De as pessoas, né? Ou da aflição eu em no si. caso, não foi nem a ter presença ou não ter presença, né? Mas foi coisas que as pessoas começaram a falar de uma maneira que não Sem tinha misericórdia. lógica nenhuma, sem misericórdia mesmo. É como se eu fosse Satanás e elas fossem o servo de Deus. Sim. E Já elas passei por tivessem. isso muitas vezes. Então, foi uma das primeiras experiências no pastoreio. Então, assim, eu até conversava com alguns irmãos, eles falavam que ser pastor tem que ser isso e aquilo. Eu falei, varão, você só vai saber o que é ser pastor quando você estiver pastoreando. Aí você vai saber. É você alimentar a ovelha sentar o pé na sua cara, entendeu? Falando português bem claro, e ela dizer pra você, se dane, entendeu? E acabou. Então, assim, uma coisa é você estudar sobre o que é ser pastor. Outra coisa é Deus te levar para a prática. É como você vai tirar uma carta de motorista. O cara tá ali ensinando. Aí você vai na teórica, passa, você fala que é moleza. Mas quando você chega na prova, na realidade, aí é outra coisa. Exatamente. Entendeu? É outra coisa. Mas rejeição é terrível. Por isso, pastor, é importante nós termos essa consciência da nossa identidade. Uau. Sim. Saber quem nós somos, quem nós estamos representando. E saber que existe uma promessa de Jesus para a nossa vida. Eu vou estar com você. Acabou. O apóstolo Paulo, ele fala assim... É a única garantia que temos. O apóstolo Paulo, ele fala assim, você pode tudo naquele que te fortalece. Uau. Mas o versículo anterior que ninguém fala. É. Eu sei ser honrado, sei ser desonrado, sei ter fatura, sei ter escassez. Então, quando a gente tem essa convicção e temos essa certeza da nossa identidade, essas coisas vêm, pastor, e vêm mesmo. Nós somos pastores. E nós enfrentamos lutas, e muitas vezes enfrentamos lutas sozinhos. Eu falo que o ministério de pastor é um ministério solitário. Vamos chegar aí, hein? Perdão, eu tô adiantando, Pode ir. O pastor dá spoiler, né? Toda hora. A gente não combinou. Não é? Ainda bem que o Espírito Santo é o mesmo, né? Então ele vai meio comunicando. Vai comunicando os corações. Mas pode entrar. Uma coisa que eu tenho aplicado muito na minha vida é o vai tudo bem. Está tudo bem. Sabe, a gente precisa liberar o está tudo bem. Porque a gente está lidando com pessoas e pessoas de tudo quanto é tipo. Tem pessoas que estão ali para somar, tem pessoas que estão ali, eu não sei o porquê, tá ali para criar casos, né? Tem hora que a gente não sabe por quê. Na verdade, as pessoas chegam na nossa vida com muitas motivações, né? Elas chegavam assim em Jesus também. Jesus passou por isso. Sim. E as pessoas, elas podem ser cruéis. Muito cruéis. Esses dias eu estava dividindo com a minha esposa e em mim veio um medo. Você acredita? Entrou dentro de mim um medo. Eu acredito. Medo do quê? Medo de ser julgado pelas pessoas. Medo de ser envergonhado. Porque eu sei que as pessoas, elas podem ser cruéis. Elas foram cruéis com Jesus. Quem dirá conosco. Foram com Jesus. E Jesus ali na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida é, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter me traído. Tá tudo bem você ter falado mal de mim. Porque eu libero sobre a vida dela perdão. E trago para mim um sentimento bom. Um sentimento de alívio. Porque se ela fez isso, ela tá com um problema, não sou o problema, é ela o problema. E eu preciso passar para ela essa segurança. Olha, tá tudo bem. Do tipo assim, você tem os seus motivos, você tem as suas razões, mas eu sei quem eu sou. Uau! Eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou filho. O pastor falou uma coisa muito importante no começo aqui da programação. Nós temos hoje, no Brasil, essa carência da figura paterna. Da figura paterna. E o pai, ele não está aqui para criar filho. Eu não sou pai. Biologicamente não sou pai. O pai, ele está aqui para criar pai, para criar mãe. E muitas vezes a falta da figura de um pai faz com que as pessoas sejam meninos, crianças. E elas agem como menino, agem como criança. E o contrário,
Deveria ser o contrário. Eu aprendi algo, vou até citar o nome daquele com o Douglas Gonçalves. Ele falou assim, qual o presente que você dá para sua filha? Que as pessoas não dão hoje mais para as meninas? Uma boneca. Boneca, Por quê? O que os pais estão despertando na vida da menina? O sentimento de mãe, de De paternidade. mãe, né? A primeira brincadeira da menina era dar mamar pra boneca, era bebê, né? As meninas na nossa geração, elas tinham esse hábito de brincar de mamãe, de trocar a boneca, de dar mamar. Já era um sentimento que ia sendo construído nelas ali, né? Exatamente. Por isso, pastor, eu entendo que quando uma pessoa ela é contrariada, ela fica com essa mimizenta, né? Porque ela não foi treinada para ser pai, para gerar outras vidas. Uau. Ela está sendo ali inconscientemente, ela foi condicionada a me dar. Ser filho sempre, né? Ser filho sempre. O meu pastor, o pastor Moura, ele falava assim uma coisa, nós como crentes, nós temos que deixar o Pires em casa. Qual que é a figura do Pires? Me dá. Uau, ser Me servido. Me dá. E teve até uma musiquinha lá no passado de um iogurte, de um queijinho, né? Me dá. Isso ficou na cabeça do brasileiro. Mas é isso aí, pastorzão. Eu acho que o que nós precisamos, como pastor, entender é, tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas são assim mesmo. E qual que é a nossa missão? É amar. Amar. Você... Perdoar. Eu sei que é difícil, bispo. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu estava lendo, eu acredito que é Lucas, acho que é Lucas capítulo 14 por ali. Eu estava no devocional esses dias aí. Aí Jesus estava falando de uma fé para perdoar. Vocês precisam de fé para perdoar. Uau. Deixa eu só falar aqui. Pode falar. Pastor, falar sobre perdão é muito fácil. O difícil é perdoar. É duas coisas que eu carrego comigo. Eu sempre falo, falar sobre amor é uma coisa. Amar é outra. Eu tenho um doutorado aí em perdão, viu? As coisas que a gente já passou como igreja foram bem complicadas. Mas e tudo isso Deus vai permitindo. A gente pensa que acho que não tem nem a ver com as pessoas, tem a ver com o que Deus quer formar em você, né? Então Ele permite você passar algumas coisas, algumas pessoas olharem para você, desacreditarem de você, né? Porque você vai viver o seu chamado não pelo que as pessoas dão crédito ou não. Porque se Jeremias fosse depender das palmas, dos aplausos, né, do tamo junto, ele estaria lascado. Eu falo pro pessoal que Moisés, se ele dependesse da aprovação das pessoas, ele saiu do Egito com algo em torno de 2 milhões de pessoas, e quando ele estava no monte sozinho, que ele desceu, havia um bezerro de ouro. Se a maioria realmente fosse a voz que fala mais, que é mais importante ou verdadeira, ele teria se confundido, né? Jesus mesmo. Ele chegou assim, pode vir uma coisa boa? Da onde ele nasceu? Esse aí não é o filho do carpinteiro? O filho do Zé? Eu já ouvi isso. Pode vir uma coisa de Itapevi? Boa! Calma! Vem ver, né? Vem ver. É o filho do Zé. Essa do figura do bezerro de ouro é muito interessante, porque, na verdade, a gente às vezes aplica que o povo estão trocando Deus, mas se você for ver, eles levantaram o bezerro para guiar eles. Então o bezerro estava no lugar de Moisés. Estava trocando por Moisés. Sim. Eles estavam dizendo para Moisés, né? Nós preferimos aqui que não fala nada, que não corre risco. Mas aí você vê que a identidade daquelas pessoas tem a ver também com identidade. Por quê? Porque eles estavam no Egito e eles não tinham vida. Né? Eles estavam botados nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua fé, de uma cultura marcada por ídolos, por demônios. Né? Então eles vão pro deserto, só que eles saíram do Egito com mão poderosa de Deus, abrindo o mar, passando pelo deserto, passando pelas águas a pés enxutos, e mesmo no meio desse caos, eles não conseguiram ver o amor e a graça de Deus derramado. O favor de Deus sendo derramado. Por favor. A ponto de chegar lá e tentar depender de ídolos mesmo estando num lugar de livramento. É muito profundo isso aí. Então, primeiro ponto, eu fui persuadido, a sensação de ter sido vencido. Segundo, a rejeição e a zombaria diária, né? Diária. Rejeição. Não é, a rejeição é terrível. Terceiro ponto, para nós finalizarmos aqui, pena que a hora já está indo embora, rapaz. Solidão profunda. Solidão profunda. Solidão profunda. Quem não já passou por isso? Fala, pastor. A vida de pastor é terrível. A vida de pastor como a gente acabou de falar, né? A gente está aqui para isso, né? Escutar. As pessoas vêm para você e vomitam coisas para você, e você tem que escutar aquilo e não pode falar nada para ninguém, guardar aquilo. Mas ao mesmo tempo você também
passa por situações e você fala assim, vou contar com quem? Já senti isso. Jeremias 15, o senhor já falou aí, meu bispo, Jeremias 15, 17 diz: nunca me assentei na roda dos que se alegram. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Ele não tinha direito a se assentar na roda com aqueles que se alegravam. Por quê? Porque Deus estava trazendo um juízo sobre aquele povo e ele, infelizmente, foi escolhido para trazer esse juízo. Porta-voz, né? O porta-voz de Deus. Então, assim, quem é que queria se assentar com esse homem? Que quando se assentava dizia, vocês precisam se arrepender. Se não se arrepender, vai ter isso, isso e isso. Quem é que quer se assentar com esse tipo de pessoas, né? Isso. Eu tive pessoas na nossa vida que falavam, vocês se assentam, só falam em Bíblia. Eu falei, mas nós vamos falar de quê? Da vida do outro? Pode falar da Bíblia. Não, pode falar, você estava falando. Da solidão aí para nós. Não, mas é fato mesmo, né? A vida do pastor não é fácil, né? A gente está ali para ajudar muitos e muitas vezes nós carecemos de ajuda, né? Eu estava refletindo, né? Você tem que dar ouvido a todo mundo, mas nem sempre você tem alguém para te dar ouvido. Pastor, eu estive em Belém, em Israel, em 2019, e eu tive o privilégio de ser escolhido pelo meu apóstolo, o apóstolo Manuel, que nos dá cobertura há 19 anos, para ministrar em Belém. E a palavra diz que quando Jesus foi anunciado, era de madrugada, e os pastores estavam velando pelas ovelhas na vigília da madrugada. E ali eu trouxe paralelo porque eu fiquei imaginando, o pastor é um ser humano. Sim. Ele pastoreia ovelhas que não são do gênero humano, não são da espécie humana. Logo, elas não têm um linguajar e não compreendem nada do pastor. É um outro ser, uma outra espécie. Então eu costumo dizer que nós, pastores, somos seres de outra espécie. Porque Jesus nos escolheu para imprimir em nós o coração dele. E o coração dele é incompreensível para quem não goza e senta na mesa das dores dele. E ali eu fiquei pensando o seguinte: quando aqueles pastores estavam ali na vigília da noite olhando as ovelhas, quem apareceu sobre eles foram os anjos do Senhor. E anunciaram que ali, naquela cidade pequena, o Salvador havia nascido. Então eu acredito que para nós pastores, apesar dessa dor, dessa solidão que nós podemos passar, sempre vai haver um céu aberto. Sim, sempre, é aí que nós vamos chegar. Sempre vai haver um céu aberto. O spoiler agora dele. Mesmo que haja uma solidão, mesmo que as pessoas não compreendam a nossa linguagem. Pastor, lá na No Fluir, a igreja que eu pastorei, No Fluir, há 19 anos, eu tenho uma dificuldade tremenda de expressar o que eu sinto, no sentido de deixar claro para as pessoas qual que é a minha visão. Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma solidão muitas vezes, porque parece que aquilo que eu sonho, só eu sonho. E por as pessoas não conseguirem compreender o meu sonho, elas não conseguem chegar junto e dizer, eu estou com você nesse sonho. E Deus, ele fala para mim assim, olha, o que você tem eu imprimi dentro de você. Não deixe com que essa solidão se torne um atestado de óbito, mas que ela seja a força para que você olhe para a minha presença e seja fortalecida para caminhar dentro do que eu sonhei para você. Porque muitas vezes nós, pastores, podemos olhar esse lugar de solidão e isso para a gente ser um atestado de morte. Mas Deus, ele vai levantar pessoas para cuidar da gente. Ele vai levantar amigos que às vezes estão em outros ministérios, como vocês, eu tenho considerado vocês como grandes amigos meus já. Amém. Mas que Deus, ele vai nos dar pessoas que vão nos cercar dessa graça para que a gente sinta Deus mais perto. Eu acredito nisso. Eu também. Sabe? Eu não só acredito, como já vivi, né? Essas experiências de ser consolado por pessoas que... Deus é incrível, cara. Deus é o ser mais incrível que eu já pude conhecer e estou conhecendo, porque todos os dias ele é terrível. Ele nos surpreende, né? Todos os dias ele traz Eu já fui consolado, a maioria das vezes eu sou consolado através da palavra. Que Deus fala de uma maneira tão presencial, se é que vocês me entendem, tão presencial através das escrituras, que eu chego a achar que tem um ministro ali.
quando na verdade é Ele. Já tive visitas de Deus assim dentro do carro, dentro do banheiro, sabe, em lugares que eu precisava de uma cura ali urgente, que eu precisava, ou Deus colocava a mão ou eu ficava ali. Uau. E Ele veio com a mão. Sabe, esse sentimento, não, ninguém está aqui, mas Deus está. Glória a Deus. Né? E tratando de solidão, nós já podemos partir. Tinha muitos outros pontos aqui, mas a hora não dá, cara. Mas do gozo, Jeremias sente um gozo ao mesmo tempo que ele estava sentindo aquele desejo de parar, de desanimar. Ele diz, mas meus ossos queimam. E o que é que fazia os ossos de Jeremias queimar? A palavra, a presença de Deus. Presença. E Paulo, ele diz assim, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Eu gostaria de terminar essa programação com essa declaração. Regozijai-vos sempre. Você, pastor, obreiro, que nos acompanha, tem muitos pastores que sempre estão aqui nos acompanhando. Glória a Deus. O teu gozo não é as pessoas. O teu gozo não é o teu ministério, não é a tua denominação. As coisas não podem de maneira nenhuma tomar o lugar de Deus na sua vida. Se alguém perguntasse para mim o que sustenta a sua vida, pastor, o que me sustenta é Deus. Uau. Não é a igreja. Não. Não é os membros da igreja. Usamos com toda a minha força. Todo o coração. Mas quem sustenta é Deus. E eu queria liberar essa palavra sobre nós aqui, sobre os pastores que estão nos acompanhando. É Deus que sustenta o teu chamado. Glória a Deus. É verdade. É Deus que sustenta a sua vida. É Deus que sustenta a sua casa. É Deus que traz alegria, aleluia, no momento de tristeza. É Deus que faz a luz brilhar na escuridão. Ele é a fonte das águas mais puras, que a sua boca pode um dia beber. Aleluia. E se você beber desta água que Ele está te dando aqui hoje, Glória a Deus. nunca mais você terá sede. Nunca mais você vai sentir vontade de desistir, de parar, de retroceder. O meu desejo é que hoje Deus te dê pão e água. Que você se levante, que você caminhe, porque ainda tem reis para ser levantados através da sua vida. Aleluia. Ainda tem profetas que vão receber o manto que está sobre a sua vida. Sim. Sabe, eu não sei se vocês entendem o nível Sim. que está entrando aqui agora. Sim. Sabe, há muitas coisas a ser feitas. Aleluia. E o que eu devo fazer agora, pastor? Come e bebe. Você não está querendo se matar, você só está com fome. Porque você se acostumou. Eu não sei com quem Deus está falando agora, aleluia. Talvez seja conosco. Aleluia. Mas você se acostumou em alimentar. E a Bíblia só como uma fonte para trazer alimento para dar às outras pessoas. E Deus está dizendo, não, a minha palavra deve ser o seu alimento. Coma dela, se alimente dela, porque a palavra de Deus é o pão que sacia a nossa alma, é o pão que alimenta o nosso espírito. E se você não comer da palavra, você vai estar dando alimento a outros, sendo que você está faminto. Uau. E os famintos não se sustentam de pé. Uau. Se você ficar muitos dias sem comer, você pode perceber que vai ficar uma fraqueza no seu corpo, Sim. nas suas pernas. Sim. Assim Aleluia. é a vida espiritual. Eu tenho percebido muitos pastores, irmão, que perdeu a paixão por Deus. Isso me dói, cara. Quando eu abri o outro ministério lá, o Senhor lembra, e Deus veio a mim e falou, você me trocou pela noiva. Você não tem mais tempo para mim. Então eu vou fechar. Eu vou fechar a porta que foi aberta. E eu compreendi, chorei em mim, voltei para o Senhor e Ele me levantou de uma maneira sobrenatural. Então tem muita gente trocando o prazer de estar com o noivo pelos momentos com a noiva. Eu acho que isso entra muito em Apocalipse, quando Deus fala com Efésios, né? Sim. Com Éfeso. Sobre, ele diz, se você não se arrepender, eu virei a você e removerei o meu candeeiro. Isso. E o candeeiro é o fogo que não pode apagar dentro da gente. É a presença de Jesus, do Espírito Santo. Interessante, esse texto é muito profundo. Por quê? Porque esse povo trabalhava todo dia para Deus. Fazia muito para Deus. Eles defendiam a doutrina, eles pregavam a doutrina. Eram crentes que, se a gente olhar, falava, são fervorosos. São fervorosos, mas eram apenas religiosos que estavam no ato costumeiro. Cumpriam suas escalas, faziam seu serviço. Hoje é meu dia, então eu vou lá resolver isso aí, daqui a pouco já está resolvido e acabou.
E, na verdade, Deus quer corações entregues. Corações entregues. Corações entregues. Aleluia. Corações que se derramam diante dele, diante da sua presença. Glória a Deus. Amigos, nós vamos ficando por aqui. Teria muitas outras coisas, teriam muitos outros exemplos. Mas eu espero em Deus que Deus gere outra oportunidade, né, dos pastores estar aqui comigo. Porque esse assunto ele é muito profundo. Dá para nós ir mergulhar muito. É águas que você vai mergulhar. E quando você vai ver, não deu 1 metro ainda que você mergulhou. E eu creio que o Senhor quer nos chamar para este lugar mais profundo, né? Tem muita gente aí, nosso Bispo Carlos aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Bispo Carlos. Um amigo que o céu não deu nem. Maravilhoso. Um dos poucos amigos. Esse cara é maravilhoso. É fantástico, né? Então é isso aí. Meu pastor Fábio, dê aí as suas declarações finais. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Eu queria só deixar aqui uma leitura bíblica que está lá em Mateus 5, das bem-aventuranças. Uou. No finalzinho diz assim, ó, no versículo 10, 11 e 12, vou ler bem rapidinho. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Yes. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Aí no 12 ele dá uma promessa. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Sim. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente aí da Igreja do Senhor também assistindo. Manda aí uma... Tem. Quero mandar um abração aqui para os meus irmãos aqui da Igreja Bereia, que está acompanhando aí, a Alexandra, a Ida, a Edileuza, minha esposa também está aqui, pastora Vilma, né? Então, todo mundo aqui. E também dá um abração também pro pessoal da Nova Fluir. Eu amo esse Fluir. O senhor esteve lá já, nosso meio, né? E também um abração aqui pros irmãos da Igreja do Pastor Gisvan. Sim, então aí. Missionária Simone, irmã Lília, Glória então, a aí, Deus. Deus abençoe a Para todos que estão acompanhando aí pela internet também. Glória, em nome glória. de Jesus. Meu bispo, 2 minutos. Pastor, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de poder estar aqui com vocês. Quando o Senhor me falou do tema, o primeiro texto que veio ao meu coração é de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, olha: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão Glória no a Deus. Senhor. Tudo que tiver fazer, faça para a glória de Deus. Esse é o segredo. Eu falo para as pessoas, inclusive lá na igreja no Flur, que não existe trabalho secular. Quando eu sento no computador para fazer uma arte, eu estou servindo a Jesus. Glória a Deus. Tudo que eu faço é para Jesus. Ele é o centro, ele é o começo, meio e fim. Glória Amém? a Deus. Amém. Então você que está aí na sua casa hoje passando por uma crise, passando por uma situação, você é pastor, evangelista, você serve como voluntário em departamento, pegue esse texto para a sua vida e saiba que nada é vão no Senhor. Glória Amém, a pastor Deus. Jesus? Quero mandar um beijo aqui pro pessoal da No Free Church que está online também com a gente. A Alexandra, minha esposa, a Bispa Regina, a pastora Aline, a Leia, a Emily. Todos vocês que entraram aí, mandaram um abraço, mandaram um beijo, que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês. Glória a Deus. Meu pastor, em breve eu vou na sua igreja, em nome de Jesus. Vou cobrar. Tá sendo filmado Cobra. isso aí. Vou cobrar. Tá sendo filmado. Tá Não, gravado. o pastor Genivan já quase desistiu de mim, mas Deus não Tá desiste gravado. não, e eu não desisto dele. Eu vou atrás dele Tá gravado. até nos confins da terra. Tem que dar um beijo aqui pro meu filho Davi, senão ele fica bravo Lindo. comigo, tá aqui do ladinho Davizinho. aqui. Pai te ama, viu? Pra minha esposa, a missionária Rose e a Ana Júlia, que estão em casa. Então é isso aí, meus amados irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Mais um programa Palavra de Esperança, que Deus trouxe aqui ao nosso coração. Que você possa ver, rever e rever e rever e depois rever de novo Glória a Deus. essa programação, amém? Que Deus possa falar com você, te erguer, te levantar, te dar uma nova esperança, uma nova força no nome daquele que vive e reina para todo sempre. E aí na sua telinha está passando o nosso Pix. Se você sentir de ajudar, a nossa programação é paga todo dia 10, tá bom? Com qualquer valor, nem qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos, não importa. Se nós nos unirmos, todos nós
poderemos pagar essa programação e termos aí o horário disponível todas as terças-feiras. Minha vontade é ter 2 horas, né? Ô, glória! E daí eu trago mais pastores, porque aqui não é um programa do pastor Genison, é um programa do reino, tá bom? Do reino. Inclusive, agora em agosto nós vamos ter o primeiro encontro, né? Do Unidos pelo Reino. Nós vamos ver aqui, ó, Unidos pelo Reino. Conto com a presença dos pastores lá, tá bom? E vamos avante. Unidos pelo Reino tem o propósito de unir pastores, edificar uns aos outros, evangelizar em unidade e ações sociais também em unidade. Então, se você é pastor aqui de Itapevi, Jandira, região aqui, quer se unir a gente, já vou logo dizendo, não tem um pastor maior. Tem gente que... Mas qual a posição que eu vou ocupar? De servo. De servo tem bastante cadeira, que é a que eu estou sentado também, de servo. Tá bom? Então se una a nós, tá? Eu deixo aqui o meu convite mais uma vez. Nos ajude a manter a programação para a glória de Deus. Meu diretor, que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos. E terça-feira, se assim o Criador nos permitir, estaremos aqui com mais um programa Palavra de Esperança. Porque eu fui chamado para isso, para trazer esperança. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. E o show que a vida preparou pra você, você desprezou. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você, você desprezou. Mas existe uma chance de tudo ficar bem. O que Deus fez comigo fará com você também. Jesus, aceite Jesus e tudo vai ficar bem. Vem pra Jesus, aceite Jesus e tudo vai ficar bem. Escute o que vou dizer. A vida não é só do jeito que você quer. Ei, Joe, olha bem pra você. Você se tornou alguém que nem mesmo você sabe quem é. Você só quis sair e se divertir e quase morreu, Joe. Você não soube escolher o melhor pra você e você perdeu. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você, você desprezou. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você, você desprezou. Existe uma chance
Jesus, aceite Jesus e tudo vai ficar bem. Vem pra Jesus, aceite Jesus e tudo vai ficar bem.